Francisco Vidal Abreu, Dr. Paulo Sacadura Cabral Portas, antigo Ministro da Defesa, senhores oficiais generais, senhoras e senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores. É um grande prazer para mim estar aqui hoje na Academia de Marinha, de que sou membro, na apresentação do livro Os Submarinos da Marinha Portuguesa, 4ª edição. Desde já, as edições Revista de Marinha muito agradecem a possibilidade que nos deram de apresentar este livro em local tão prestigiado. E agradeço muito ao Almirante Vidal Abreu as palavras muito simpáticas, que eu não mereço, mas que ele teve, a gentileza de proferir. Servi na Marinha 43 anos. Comandei 4 navios, acumulei muitas horas de navegação, tive uma carreira na área operacional. Mas em fins de 2005 passei à reserva, a carreira terminou, entrei com 16, saí com 59 e verifiquei que se ter muito que fazer é desagradável, não ter rigorosamente nada que fazer é muito pior. Em fins de 2006 aceitei um convite de um amigo e fiz um curso de direção de empresas na AES, uma escola de negócios. Ocupou-me o tempo, estabeleci novos contactos e ganhei algum gosto pela gestão e pelo empreendedorismo. Pouco depois encontrei fortuitamente, numa conferência, o comandante Gabriel Lobo Fialho. Na altura, ele era o editor e diretor da Revista de Marinha. Tinha já 81 anos, já tinha tido uns problemas de coração e confidenciou-me na altura que andava à procura de alguém que quisesse continuar a revista. Nesse mesmo dia, falei com a Fátima, minha mulher, e eu sou uma pessoa de decisões rápidas e decidimos comprar a revista. E pronto, e assim foi. Eu falei com ele ficou todo satisfeito e pronto, comprei a revista. Mas, quando fui com ele ao notário para formalizar a compra, constatei com alguma surpresa que estava a comprar uma empresa chamada Editora Náutica Nacional. E essa empresa é que detinha o título Revista de Marinha. Algum tempo depois, fui contatado por um dos colaboradores da revista. Pretendia ele editar um livro juntando uma série de textos que tinha publicado sobre batalhas navais no século XX, a Batalha de Tsushima, a Jutlândia, a Midway e as operações aeronavais do Pacífico, as Falkland e as Malvinas. E recordou-me que eu tinha uma editora, realmente Editora Náutica Nacional. E pronto, e assim apareceu o primeiro livro editado por mim. Um século de guerra no mar, hoje esgotado. Entre o espólio da revista que me foi passado pelo comandante Lobo Fialho, encontrei o livro Os Submarinos da Marinha Portuguesa, na sua 2ª edição. O livro original, de 72, teve um autor, Maurício de Oliveira, um prestigiado jornalista, sempre muito próximo e muito amigo da Marinha, um homem defensor do mar e do Império. Estávamos portanto, nos primeiros 50 anos do século XX. O comandante Lobo Fialho, com a autorização da família do autor, promoveu em 1988, quando dos 75 anos de entrada ao serviço do submarino Espadarte, a 2ª edição deste livro. Esta edição foi-lhe sugerida pela Esquadrilha de Submarinos e teve os grandes contributos do então capitão de fragata Conde Baguinho, que está aqui entre nós e que hoje é vice-almirante na Reforma também, e do comandante Borges Gonçalves. O tempo foi passando e lembrei-me, em 2010, de fazer uma 3ª edição, por ocasião da entrada ao serviço da 5ª Esquadrilha, do Arpão e do Tridente. Com o apoio generoso do Almirante Rodrigues Gaspar, amigo e camarada, não propriamente de curso, eu sou do curso Corte Real, ele é do curso Hermenegildo de Capelo. Mas, enfim, temos uma diferença de um ano na Escola Naval e fomos contemporâneos. E eu desafiei-o para ele promover uma 3ª edição, ele aceitou e assim se fez, compilando a fase final da vida dos submarinos da classe Albacora. O livro esgotou rapidamente e de vez em quando eu recebia pedidos de compra. Como sabem, a economia, a procura gera a oferta. Voltei a falar com o Álvaro Gaspar, que aceitou de imediato o desafio de fazer uma 4ª edição. Revista é aumentada, incluindo já os primeiros anos de atividade do Tridente e do Arpão.
E a quarta edição, aqui está. Gostaria de renovar os agradecimentos ao Sr. Almirante Vidal Abreu, camarada e amigo, e à Academia de Marinha por esta oportunidade. Agradeço ao Comandante Temes de Oliveira, desde há 3 anos, meu parceiro nas edições Revista de Marinha, o incondicional apoio e a grande disponibilidade dada a este projeto. E muito agradeço ao Almirante Álvaro Rodrigues Gaspar, que infelizmente não pode estar presente, o trabalho de escrita e de coordenação desta edição. Desde há alguns anos que o primeiro exemplar da Revista de Marinha, de cada ano, faz a respectiva capa com uma aguarela retratando o navio. Assim foi em 2014, quando o Sr. Fernando Lemos Gomes, aqui também presente, está ali, fez uma feliz aguarela retratando o tridente. E para mostrar que isto não é, portanto, fizemos a capa desta revista com o tridente. Utilizei a aguarela na capa da revista e oferecia, devidamente emoldurada, à esquadrilha de submarinos. Com estas novas tecnologias, fez-se uma redução com dimensões mais pequenas que mandei emoldurar. Dr. Paulo Portas, muito obrigado por ter sido o Ministro da Defesa que comprou os submarinos e muito obrigado por estar aqui a apresentar este livro. Gostaria que aceitasse uma recordação que eu lhe darei no fim, mas de qualquer forma vou já mostrar, porque senão não fazia sentido. Como em todas as edições que tenho feito, vou oferecer 2 exemplares deste livro à Biblioteca Teixeira da Mota desta Academia. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, eu aceitei com muito prazer o convite de poder dizer algumas palavras nesta publicação da 4ª edição dos Submarinos na Marinha Portuguesa. Conjugou-se a sorte com a vontade, a sorte de estar cá nesta semana, a vontade de afirmar uma convicção que tenho há muito tempo, para a qual não preciso de ser convencido, mas que se traduz no sentido estratégico que faz ou deixa de fazer um Estado-nação chamado Portugal. E eu começo naturalmente por agradecer as palavras muito generosas e amigas do Sr. Almirante Vidal Abreu e dizer que, em qualquer caso, permitam-me uma nota prévia relativamente a algumas pessoas com quem eu aprendi melhor o que era a Marinha Portuguesa, o que era o mar no conceito estratégico de Portugal e o que era o sentido constante e permanente de Portugal nas relações internacionais e nos seus objetivos. Eu tive a sorte de poder trabalhar com o Almirante Vidal Abreu em muitíssimas sessões de trabalho, procurando com um enorme sentido de compromisso levar avante uma lei de programação militar que já acontecia em circunstâncias de exiguidade financeira e que continha em si mesma a urgência de estar terrivelmente atrasada e o atraso ter custos operacionais terríveis. E, portanto, a lei de programação militar tinha que se fazer. Como os recursos não eram infinitos, devia apelar-se ao melhor patriotismo de todos para conseguir uma lei viável e tinha que haver vontade política para a executar. E eu nunca esquecerei as sessões de trabalho que tive com o Sr. Almirante Vidal Abreu. Nem sempre estivemos de acordo, mas estivemos de acordo no essencial. E eu não esqueço o sentido de compromisso que a Marinha Portuguesa teve para que a lei fosse viável. Porque a Marinha Portuguesa não teve tudo o que queria nem precisava. Nem tudo o que precisava. Mas acho
que o essencial desse caminho, que se não se fazia naquele momento, eu nunca mais me esqueço das descrições que quer o Sr. Almirante Vidal de Abreu, quer outra pessoa de que falarei, me faziam das condições operacionais e de manutenção dos vários meios. E acho que sempre senti, e disse-o ao Primeiro-Ministro de então e ao Presidente da República de então, que era um dever absolutamente indeclinável não ignorar aquilo que nós conhecíamos das circunstâncias de obsolescência dos meios, que não eram apenas os da Marinha, eram também os do Exército e os da Força Aérea. Portugal confundiu o acesso à democracia e o fim da guerra em África com o desinvestimento nas Forças Armadas. E esta confusão repercutiu anos mais tarde e foi muito difícil de recuperar o sentido moderno do investimento na questão, na primeira linha da proteção da nossa soberania. Mas essa confusão, que foi uma confusão vulgar e baseada na ignorância e às vezes no preconceito, custou-nos muito. Nós desinvestimos seriamente durante algumas décadas nas Forças Armadas. E isso reflete-se. E quando os reflexos se acumulam, depois as coisas são difíceis de fazer. Não esqueço a inteligência, a amizade, o sentido de compromisso com que a Marinha se comportou. Também não me esqueço é uma palavra para uma pessoa de quem tenho saudade, do Almirante Cabeçadas, que foi chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e que, se me não engano, esteve connosco em quase todas as 48 reuniões que eu me lembro que foram feitas, terminaram na Figueira da Foz, para que a Lei de Programação Militar chegasse a bom porto. E que ninguém pudesse utilizar nenhum ramo das Forças Armadas, nem alguma disputa entre ramos de Forças Armadas para evitar a sua efetividade. E o Almirante Cabeçadas foi muito importante nesse trabalho. Lembro-me também de uma pessoa que não está aqui, aliás, a quem todos nós desejamos boa saúde, porque eu não trabalhei diretamente com ele, mas trabalhei intelectualmente com ele e ainda hoje, quando preciso, lhe pergunto coisas e lhe peço uma opinião, e que foi o chefe de Estado-Maior da Armada que tinha apresentado a sua demissão pouco tempo antes de eu ser chamado ao Governo como Ministro da Defesa, o Sr. Almirante Vieira Matias, a cuja firmeza e vontade e lucidez eu devo também muito. E se me permitem, não sendo exaustivo, eu vejo sempre com uma grande, com uma emoção até, o percurso daquelas pessoas que naquele, acho eu que era 7º andar do Ministério da Defesa Nacional, o Senhor era no 6º, se não me engano, e o Ministro era no 7º, das pessoas que foram trabalhando tecnicamente no silêncio do gabinete, arduamente, às vezes noite fora, para que os meios fossem possíveis e depois as contas fechassem. Uma delas está aqui, foi chefe de Estado-Maior da Armada, chama-se Almirante Luís Fragoso, a quem eu agradeço imenso também, meu querido amigo Paz de Oliveira. E, portanto, enfim, feitas estas palavras que são devidas e que deviam ser refletidas a toda a instituição, mas não posso deixar de lembrar que houve uma pessoa que também me ensinou muito sobre o que era a Marinha, não sendo almirante, nem sequer marinheiro, creio eu, um transmontante de boa cepa, a quem o conceito estratégico marítimo de Portugal muito deve. Ainda hoje é tributário das suas certezas e das suas dúvidas, que é o professor Adriano Moreira. Foi talvez a melhor introdução à Marinha que eu podia ter recebido. É uma pessoa cuja sabedoria, eu tenho o hábito de ir jantar à casa do professor Adriano, da Mónica Moreira, com alguma frequência, quando a vida me permite. É absolutamente extraordinário como se aprende até ao fim, sempre com ele. Há umas pessoas que têm esta qualidade. Ensinam-nos sempre qualquer coisa. Dito isto,
E eu já voltarei ao conceito estratégico marítimo, porque não está aqui em causa nenhuma obsessão ou capricho por meios. Está aqui em causa como é que nós servimos Portugal do ponto de vista das suas Forças Armadas no século XXI. E eu gostava de dizer umas palavras sobre... Não é este livro, Os Submarinos da Marinha Portuguesa, não é um livro novo, mas é a 4ª edição, revista e completada, de um livro com muito êxito. E eu sublinho este ponto. E não é... Há muitas maneiras de poder gostar deste livro. A mim agradaram-me várias. Para quem gosta de história, para quem gosta de ciência, para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de documentação, para quem gosta de narrativa e testemunho. Este livro é tudo isto ao mesmo tempo. E, portanto, não se pode dizer que seja de um género apenas específico. É um livro muito completo. Como de quando em vez. A malfadada questão, como alguém lhe chamou, e eu já lá irei, que é uma das descobertas interessantes deste livro, ressurge ou emerge. Este livro tem a enorme vantagem de acumular toda a informação disponível e necessária para poder debater com substância, com serenidade, com razoabilidade e com pertinência sobre a questão dos meios da Marinha. E, finalmente, acresce que é um livro no sentido literário, mas é também um livro no sentido fotográfico e, para quem goste de fotografia a preto e branco, é o meu caso, é absolutamente extraordinária a evolução dos meios, é absolutamente extraordinária o repertório, digamos assim, fotográfico. E eu diria, para terminar os elogios ao livro nesta parte, que é o seguinte: nós vivemos num tempo de urgências efêmeras. Não é? Como nós podemos verificar pela política nacional, pela política internacional, as coisas estão muito dependentes, infelizmente, do que é urgente e não do que é essencial, nem sempre coincide, e daquilo que é efêmero, e que nós não conseguiremos lembrar-nos de nada daqui a 10 anos, de quase tudo o que acontece hoje em dia. Porque nada é muito relevante e nada é tratado com densidade. Nós vivemos uma era que não tem memória e vivemos uma era que não tem longo prazo. Memória é ontem à tarde, longo prazo é amanhã de manhã, na melhor hipótese. É assim que as coisas hoje em dia vivem e este problema não é só nosso. É europeu e é ocidental. E este livro tem a enorme vantagem de ir contra a corrente nessa matéria. É um livro que dá contexto ao texto. O texto já era relevante. E depois dá um contexto ao texto. Porque se nós não tivermos sentido de memória, nunca conseguiremos ter uma ideia de longo prazo. Este livro dá esse fio de continuidade da memória absolutamente extraordinário. A esse título, eu gostava de chamar a atenção para... É uma coisa para a qual eu chamo muita atenção nas minhas aulas e até bastante influenciado por alguns livros que eu particularmente recomendo. Nós temos a sensação de que no tempo em que vivemos, tudo muda à nossa volta. E essa sensação é bastante verdadeira. Quando tudo muda à nossa volta, o que é que não muda? Quando tudo muda, o que é que não muda? A geografia e a história. A história porque já aconteceu e os factos são teimosos. E a geografia porque os essenciais da geografia não são retificáveis. Ora, o tema deste livro não é explicável sem a geografia e sem a história. É evidente que a capacidade submarina faz sentido em Portugal, porque Portugal é um país marítimo e oceânico. É o que nos aconteceu ser. E eu até acho que é uma felicidade que Portugal seja assim, porque se não fosse, não era independente. Há a famosa frase, que eu sei que é dita usando o substantivo num sentido mais amplo. Portugal é um país forjado por soldados,
Eu acrescentaria sempre: Portugal é um país forjado por soldados e resgatado por marinheiros. Porque nós não nos podemos esquecer de qual é a nossa circunstância geográfica. E a nossa circunstância geográfica é ter um único vizinho terrestre, muito mais recente do que nós, infinitamente mais complexo do que nós, com o pequeno detalhe de ser 4 vezes maior do que nós. Se nós não tivéssemos fronteira marítima e não exercêssemos poder no mar, com altíssimo grau de probabilidade, não teríamos conseguido proteger o assalto à nossa independência, que é anterior e constitui até um exemplo praticamente único na Europa, quase único mesmo, de um Estado-nação perfeito, cuja fronteira continental europeia praticamente não mudou desde o século XII. Desde que se completou a conquista do território europeu de Portugal, que nós não mudámos de fronteira e somos um Estado-nação perfeito. Mudámos a fronteira ultramarina, isso é outra coisa. Mas a fronteira continental e europeia nunca mudou. Não há praticamente nenhuma outra nação na Europa que possa dizer o mesmo. Ora, se nós mantivemos a nossa independência, apesar de uma vizinhança maior e única, e que procurou muitas vezes conquistar em regiões que tinham mar, o mar que lhe faltava em Castela, é essa a história geoestratégica das coisas, foi porque nós tínhamos mar. Foi o mar a fonte da nossa liberdade. Eu sobre isto suponho que já não mudarei de ideias. E é precisamente por isso que eu chamava a atenção para a geografia e para a história, que é abundantemente tratada neste livro. Uma das coisas maravilhosas deste livro é que explica o caráter não faccioso, não fragmentário, não partidarizado, não ideologizado da capacidade submarina de Portugal. Primeiro facto que eu acho relevante, e nós não vivíamos tempos fáceis. A ambição de ter capacidade submarina em Portugal é quase coeva, como se dizia antigamente, é quase contemporânea, com 20 anos de diferença, do surgimento daquilo a que um dos autores, um dos prefaciantes, chama o primeiro submarino digno desse nome, francês. Estávamos ali por 1886, e menos de 20 anos depois estava a acontecer o primeiro debate parlamentar sob a égide do governo de João Franco, com o primeiro projeto de construção naval da capacidade submarina, de encomenda à construção naval da capacidade submarina. É bastante extraordinário porque, agora perceber-se há uma expressão que eu disse há pouco, o primeiro documento registado sobre um projeto de capacidade submarina que abriu o caminho ao mar, embora não fosse em si mesmo viável, creio eu, do primeiro-tenente Fontes Pereira de Melo, é extraordinário como nós estávamos muito perto da máxima inovação, praticamente em paralelo no tempo. Chamo a atenção que, para usar a expressão, o primeiro submarino digno desse nome é 86, é francês, os americanos em 89 já estavam a fazer o seu próprio modelo, a Inglaterra, poder marítimo sobre quase 23% do planeta, ações que têm acontecido nos últimos dias. Só começou em 1901, a Alemanha, cuja marinha submarina foi muito controversa durante a Primeira Guerra, como se sabe, contribuiu, aliás, para uma má reputação provisória do uso que era feito do meio, não do meio em si mesmo, até que o Kaiser impôs um código de conduta relativamente ao que fazer aos navios de marinha mercante em tempo de guerra.
Mas Portugal não teve... Vejam bem, como a Marinha estava próxima do mais elevado grau de inovação nesta matéria, e é no fim da monarquia, a meses do fim da monarquia, que é assinada a primeira encomenda do primeiro, parece-me que a expressão que era usada era pequeno e elegante, submarino português, o Espadarte. O que é que eu quero chamar a atenção com isto? É que a capacidade submarina portuguesa foi defendida pela monarquia e pela República. Foi defendida pelo regime autoritário e pelo regime democrático. Foi servida por reis e presidentes, por governos de todas as orientações. Começou intelectualmente no século XIX, atravessou o século XX e continua no século XXI. E se Deus Nosso Senhor permitir, e houver juízo e lucidez, continuará. Porque isso é um bom sinal de que Portugal continua. É muito impressionante como as coisas aconteceram. Depois só dar-vos alguns detalhes, porque realmente se as pessoas não tiverem o contexto, não perceberem de onde é que vem a origem das coisas, é muito difícil entendê-las. Dito isto, ou seja, a capacidade submarina foi sempre lida como uma capacidade nacional. Poucas vezes foi incontroversa. O primeiro-tenente Fontes Pereira de Melo, num memo sobre as discussões que a sua ideia não viável tecnicamente gerou, porque a capacidade submarina convocou os futuristas e convocou os céticos, que eram mais céticos sobre a técnica do que céticos sobre o conceito. E ele dizia, ele chamava a essa discussão que ele lançou sobre a necessidade de Portugal ter capacidade submarina a malfadada questão. Que o Almirante Vidal de Abreu e eu próprio somos particulares testemunhas do que é a evolução histórica da malfadada questão. Mas fez. E depois fizeram-se 5 esquadrilhas. E é muito curioso como Portugal foi fazendo uma evolução. É curioso porque através deste livro se percebe muito bem. Portugal, a primeira esquadrilha foi encomendada à Itália. A segunda era para ser encomendada à Itália, mas entretanto houve uma desvalorização da moeda e o contrato foi cessado e nós tivemos que retificar na curva e com dificuldade e seguimos para Inglaterra, para os Vickers, se não me engano, os estaleiros. Portugal experimentará, no tempo a seguir à guerra, a seguir à Segunda Guerra, um tempo muito difícil, uma exiguidade de meios financeiros que justifica que a terceira esquadrilha seja a primeira, e até hoje única, esquadrilha de submarinos em segunda mão que o Estado português adquiriu, à Marinha Inglesa, submarinos com cerca de 3 anos e meio. O Almirante Vidal de Abreu também se lembrará, e eu também, que também migrou pelo século XXI, pelo fim do século XX e o fim do princípio do século XXI, essa ideia. Isso mesmo. E a quarta esquadrilha, e depois os nomes já nos começam a ser familiares, porque alguns os conheceram e outros herdaram a questão do que fazer a seguir. Foi já em estaleiros franceses, portanto Portugal foi a Itália, foi a Inglaterra, foi a França e depois a Alemanha. E nós fomos tendo esquadrilhas de 2, 3, 4. Com uma relativa concórdia, eu diria concórdia morna e incontroversa quanto aos nomes dos meios. Foca, Hidra talvez uma coisa um pouco mais. Foca,
enfim, arpão, tridente, como sabem, barracuda, e vários momentos de urgência em termos de a decisão política estava atrasada relativamente às capacidades operacionais efetivas, em vários momentos, mais ou menos justificados, e isto, portanto, ficará, com certeza, para a história da Marinha Portuguesa, em todo caso, com muitos almirantes a aconselhá-lo bem, o ministro João de Azevedo Coutinho, que foi o primeiro ministro da Marinha, à época, que fez a primeira encomenda do Espadarte. Que viveu, como diz o autor com alguma ironia, viveu sozinho, bastou-se a si próprio durante uns anos, o que é muito pouco frequente em qualquer marinha. Isto a propósito da discussão do 3, 2. Mas foi essencial para que abrisse a Escola de Submarinistas Portugueses, a partir de 1914, perdão, se me não engano. E, portanto, sem aquele Espadarte, pequeno e elegante, sozinho e que se bastou a si próprio, contra qualquer critério operacional aceitável, nós não teríamos tido submarinistas que são... Às vezes a gente se esquece, e no debate público esquece-se muito, que não há capacidade submarina sem submarinistas. E que isso é uma circunstância muito especial e muito exigente. Nós também trabalhámos com um antigo submarinista, que eu não me esqueço, devo dizer. E eu queria, portanto, já perceberam que eu gostei muito do livro e gosto de o apresentar. E queria sublinhar este caráter, como as coisas foram muito controversas, muito... não há nada mais fácil de espalhar do que a ignorância. E não há nada mais popular para debater um assunto sem o querer aprofundar do que a preguiça. Este livro é um bom treino contra a preguiça. E eu até recomendo a quem algum dia tenha que voltar a discutir esse assunto. Primeiro, antes de falar, leia. Leia. E aprenda. E isso é um inestimável serviço que eu agradeço muito a Portugal. Sr. Almirante Fonseca. E ao autor, e às várias edições, e eu diria só o seguinte para... Eu tenho a firme convicção de que Portugal é um Estado-nação independente porque tem mar. Nós não estaríamos provavelmente aqui se Portugal fosse um país ribeirinho, embora haja países ribeirinhos que tenham meios com alguma sofisticação, até em partilha com outros Estados, nas suas respectivas marinhas. Mas nós não. Nós somos um país atlântico, somos a ponta mais ocidental da Europa, o território europeu, sobretudo através da expressão dos seus arquipélagos, que é mais próximo dos Estados Unidos, e a geografia e a história impõem-nos convicções e obrigações que convém não desafiar. É só isto. E nós precisamos de exercer a nossa soberania marítima. Nós já fomos um império. O tempo dos impérios cessou nos termos em que os impérios eram exercidos. Talvez nós tenhamos percebido isso mais tarde do que devíamos, mas é evidente que não cessa nenhum país que tenha conhecido a relevância internacional se dedica com neutralidade à absoluta irrelevância. Ora, uma medida muito aproximada da nossa relevância num mundo moderno e global é o poder marítimo que nós sabemos exercer. Ainda mais em globalização. Isto ainda é mais relevante em globalização. Ao contrário do que muitos dizem, não é menos relevante, é mais relevante em globalização. Até porque aparecem competidores absolutamente inesperados e que não precisam de ser grandes Estados. É uma das coisas mais interessantes da globalização. É que tem muitos pequenos e médios Estados muito competitivos. Desde que sejam constantes e lúcidos, como é evidente. E, nesse sentido, eu terminaria dizendo isto. Eu acho que algum dia estará aqui, seguramente, muita gente boa, alguém a apresentar a 5ª edição. Isso quer dizer que avançaremos para a próxima esquadrilha com a certeza
de que Portugal percebe o que é, cumpre o seu dever e que o sentido de Estado é suficiente para cumprir com os deveres principais de quem tem que tomar decisões em nome do conceito estratégico nacional, que não existe sem a Marinha Portuguesa. Muito obrigado. Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, começo por cumprimento o Dr. Paulo Portas, que se dignou a fazer esta apresentação, e como sempre de uma forma brilhante, e posso, enfim, afirmar que foi ao âmago deste livro. E começaria por fazer aqui um pequeno reparo e uma pequena explicação. Quem devia estar aqui neste momento era o nosso amigo contra-almirante Álvaro Rodrigues Gaspar, que foi o verdadeiro coordenador deste livro. Mas, enfim, impedimento pessoal não o permite, mas isto, como a gente se habitua na Marinha, o comandante do navio tem sempre algum substituto pronto a assumir e, neste caso, aqui estou eu, uma vez que acompanhei o Rodrigues Gaspar desde a primeira hora na coordenação deste seu trabalho. Claro que há o inconveniente, para mal de todos vós, de eu não ser submarinista, nem sequer ter andado alguma vez embarcado num submarino e navegado num submarino, mas tive longa experiência enquanto comandante de corveta e de fragata de andar a perseguir os submarinos. E daí, como não será de estranhar, tenho muita consideração e admiração por quem faz a vida debaixo da superfície. Bom, mas estou aqui para falar do livro e da sua feitura. Como já foi aqui lembrado, a primeira edição ocorre em 1972, sendo editor o proprietário da revista de Marinha de então, Maurício de Oliveira, e que também escreve essa edição. A segunda edição, 1988, por altura das comemorações dos 75 anos da arma submarina em Portugal, e sendo então diretor da revista de Marinha e, portanto, da editora, o comandante Lobo Fialho. Em 2010, o nosso editor, nosso amigo Almirante Alexandre Fonseca, desafiou o Almirante Gaspar para compilar o texto que completasse a segunda edição do livro e, tendo em vista uma terceira edição. Parte dos textos já estavam escritos para esta nova edição, no âmbito da Esquadrilha de Submarinos, como também já foi referido há pouco, porque o trabalho se confinou à compilação e organização de todo esse trabalho, com o objetivo de dar uma forma mais simples e metódica, tornando a sua leitura mais fácil e atraente. Tendo esta terceira edição do livro Submarinos na Marinha Portuguesa esgotado rapidamente e com a entrada em serviço e atividade operacional plena dos novos submarinos da classe Trident, novo desafio é colocado ao contra-almirante Gaspar para que fosse possível uma quarta edição. O desafio foi naturalmente aceito, só que desta vez o trabalho foi incomparavelmente maior, mas que ele nunca se queixou e até afirmou que lhe deu muito gozo. É natural e são compreensíveis estas afirmações por parte de quem dedicou a maior parte da sua carreira naval como oficial e como comandante de submarinos e ainda como comandante da Esquadrilha de Submarinos. Aconteceu que, quando se procurou encontrar os fecheiros das edições anteriores, constatou-se o seu desaparecimento de toda a primeira edição, dos textos da primeira edição e de grande parte dos textos da segunda edição. Uma das razões e dos motivos deste desaparecimento terá sido o facto da gráfica onde ela foi impressa também ter desaparecido e com ela, enfim, não foi possível. Conclusão: houve que voltar a escrever todo o texto, copiar textos e imagens e paginar novo. Trabalho este que nesta quarta edição representa um pouco mais do que as 150 páginas iniciais. Restaurados que foram os fecheiros dos textos da terceira edição, o coordenador iniciou um trabalho relativo aos atuais submarinos. E aqui foi seguido um modelo que tem estado presente
nos últimos livros das edições da Revista de Marinha, ou seja, solicitar a comandantes dos navios que contem a sua experiência e vivência. Assim sendo, o livro que agora se apresenta tem vários autores, não se peça coerência na escrita. A história, contada por Maurício de Oliveira, é uma história riquíssima, com tantos pormenores deliciosos, que apenas uma leitura muito atenta e cuidadosa permite descortinar, e retrata de forma maravilhosa as dificuldades iniciais que o país atravessou para a aquisição dos primeiros submersíveis, a tenacidade e a determinação das primeiras guarnições, a corajosa atividade operacional da primeira esquadrilha em plena Primeira Guerra Mundial. É igualmente extremamente interessante constatar as grandes discussões e dificuldades para a substituição das esquadrilhas ao longo dos anos. Dificuldades essas que, curiosamente, se foram repetindo através dos tempos até à aquisição da atual 5ª Esquadrilha. A história dos submarinos na Marinha Portuguesa continua nas páginas seguintes, e agora contada por outros autores e com contributos de muitos outros. E será de sublinhar a quantidade de informação e imagem que os escritos contêm, desde a história do nascimento e vida das várias esquadrilhas, até à intensa atividade dos submarinos. Mas de interesse acrescido é também o que é relatado em relação às suas tripulações, que sem as quais os navios de nada valeriam. Muito do que é contado por quem viveu e participou nas várias etapas da vida destes submarinos. Seja-me permitido uma referência à capa do livro. Uma foto de um submarino numa visão pouco habitual. E no caso concreto, é o submarino Arpão a sair da base naval. É uma excelente fotografia do Luís Miguel Correia, colaborador e fotógrafo desde sempre da Revista de Marinha, a quem aqui agradecemos mais esta colaboração. Igualmente, agradecimento é devido à gráfica, a gráfica lausanense, que mais uma vez se prestou uma colaboração imensa, cumprindo com prazos e aceitando muitas das sugestões que lhes iam sendo feitas no seu trabalho. Neste livro é contada a evolução dos navios das várias esquadrilhas, quer pelas suas características técnicas, quer pela duração da sua vida útil, quer ainda muito especialmente pelas suas capacidades operacionais, as quais ficam bem retratadas nos testemunhos dos comandantes do Tridente e do Arpão, que evidenciam as elevadas potencialidades demonstradas por estes submarinos. Refere o Contra-Almirante Gaspar no último capítulo deste livro. Para alguém que siga com interesse estes assuntos do mar, e em especial para aqueles que vivem ou viveram horas e horas embarcados em submarinos, não podem deixar de fazer comparações e aperceber-se da tremenda evolução entre um modesto espadarte e um moderno tridente. E acrescenta: na prática, continuam a ser navios que navegam debaixo d'água, mais ou menos fundo, mais depressa ou mais devagar, durante mais ou menos tempo, com mais ou menos conforto, sempre com elevados riscos, mas nos quais impera, do mesmo modo, o espírito de camaradagem e de solidariedade, a capacidade de sacrifício, a elevada competência e a grande dedicação. Enfim, o espírito submarinista é o mesmo. O livro que se apresenta é o retrato vivo do que têm sido os submarinos na Marinha Portuguesa e de como os submarinistas têm sabido tirar o melhor rendimento destes navios muito especiais. Vale a pena ler e talvez aprender. Muito obrigado.